Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, um grande prazer estar com você, celebrando esse momento e celebrando a boa palavra de Deus. Que bom esse nosso encontro diário e podermos celebrar a bênção de Deus na nossa vida. Nesse tempo, estou compartilhando com vocês de personagens bíblicos, questões que possamos assimilar, que podemos assimilar, princípio de orientação divina para a nossa vida, atitudes, resultados, causas, consequências, tão bom para nós. Mas antes de compartilhar do personagem de hoje, ou da personagem de hoje, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no nosso canal, dê o seu like aí, ative o sininho, e eu sempre repito isso, a coisa principal e mais importante, que você compartilhe esta palavra com alguém. Por certo, um nome vem, alguém, enquanto você está diante da palavra e o Espírito de Deus te orienta a compartilhar. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo 20 a seguir diz: Passado algum tempo, Ana engravidou e deu à luz um filho e chamou Samuel, dizendo: Tenho pedido ao Senhor. Quando aquele homem Eucana, com toda a sua casa, subiu para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto, Ana não subiu. Disse ao seu marido: Depois que o menino for desmamado, então o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele ali fique para sempre. Eucana, seu marido, lhe disse: Faz o que bem te parecer. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e amamentou o seu filho até que o desmamou. Havendo desmamado, tomou consigo como um novilho de 3 anos e um efa de farinha, um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló. Era o menino ainda muito criança. Degolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. Disse ela: Tão certo como vive a tua alma, meu Senhor, eu sou a mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Pelo que também agora eu entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, pertencerá ao Senhor. E adoraram ali ao Senhor. Pode ser aparentemente uma história como qualquer outra, qualquer personagem bíblico, qualquer atitude, mas para quem conhece a história de Ana, e eu quero conversar com você sobre isso hoje, nós vamos ver dentro do contexto dessa história coisas maravilhosas. Mas dentre essa história que o capítulo 1 de 1 Samuel abarca, encerra, traz em si, esta atitude de Ana é maravilhosa. Por quê? Porque o contexto fala de uma mulher angustiada, afligida de alma, angustiada de espírito, ou vice-versa, e ela então vai à casa de Deus com o coração amargurado, igual a tantas pessoas que insistem, persistem em estar na casa de Deus celebrando ao Senhor, não obstante ao fato das angústias que vivem. Nós encontramos uma mulher que há 18 anos era encurvada e ela estava na casa de Deus, e ela um dia teve a bênção de ter o Senhor Jesus na sinagoga, e o Senhor Jesus a curou, expulsou aquele espírito de enfermidade que estava nela, e ela ficou sadia, ereta, e foi uma bênção na vida dela. Por quê? Porque mesmo com o seu problema, ela não desistiu. Encontramos muitas pessoas que são vibrantes, firmes na fé, que sofrem dificuldades na vida, mas não abandonam a casa de Deus, o cultuar o Senhor, o estar com a igreja no templo. Mas também encontramos pessoas que querem fazer um balanço da sua situação, entender que não deveriam estar passando por aquilo ali, abrem mão de estar na casa de Deus porque pensam, acham que não deviam sequer estar vivenciando aquilo. Aquela mulher encurvada, se ela desiste, ela não receberia a bênção. Esta Ana foi ao templo com o coração turbado, amargurada, vivendo angústia. Ela não podia gerar filhos, ela era estéril, e ela faz um propósito diante de Deus. Ela diz para Deus que se o Senhor lhe concedesse um filho, varão, um menino, ela o entregaria para servir ao Senhor todos os dias da sua vida. E a palavra diz que o Senhor lhe concedeu a petição que fizera.
E a gente conhece o entremeio da história, que na verdade Deus estava precisando de um profeta, de um sacerdote ali naquele lugar, e não havia ninguém da descendência de Eli que pudesse estar diante de Deus desta forma. Então costuma-se dizer que a mulher querendo um filho e Deus querendo um sacerdote. E encaixou-se o querer de Deus e a necessidade da mulher. Olha isso, o querer de Deus e a necessidade de uma pessoa, quando se encontram, algo maravilhoso acontece. E aquela mulher então relacionando-se com seu marido, coisa que já era habitual fazer, mas dessa vez ela gerou o filho porque estava debaixo de uma promessa de Deus, de uma palavra. Mas ela também tinha empenhado uma palavra a Deus, que se acontecesse dessa forma, ela levaria o seu filho a celebrar ao Senhor, estar perante o Senhor. O entregar a Deus algo que nós prometemos e pactuamos nem sempre é tão fácil. Quem sabe falo com você que diante de um desafio prometeu algo a Deus e disse diante do Senhor em oração que se aquilo que você estava buscando, se o Senhor lhe concedesse, você faria isso ou aquilo. Que bom que você fez, que bom que você está com a sua vida diante do altar de Deus sem nenhum constrangimento. Mas você sabia que essa não é a história de todas as pessoas? Há muitas pessoas que na hora da tristeza, da necessidade, da desilusão, prometem coisas, muitas coisas a Deus. Mas depois que tudo passa, que tudo se resolve, esquecem daquilo que prometeram. Com certeza não é o seu caso, mas possa ser de alguém que você conheça, ou quem sabe é o seu caso. A Ana, ela entregou o seu filho, ela levou o seu filho. Interessante que o texto diz que ela não subiu à casa do Senhor naquele ano, ela disse que subiria quando o menino fosse desmamado. Então levaria e entregaria. E olha que algo sensacional, que coisa maravilhosa. Quando ela chega, ela leva uma oferta à casa de Deus, uma oferta ao Senhor. E ela, se dirigindo ao homem de Deus, diz: por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Olha só a resposta de oração. O Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Este é o Deus maravilhoso que concede a petição que você faz a Ele, quando os assuntos da sua petição são de interesses do reino de Deus e para glorificar o nome do Senhor. Então, pergunto a você, e é algo que nós devemos pensar, eu devo pensar: aquilo que colocamos diante do altar de Deus e pedimos ao Senhor em oração, são para a glória de Deus ou para a nossa mera satisfação? Nós entendemos nesse texto que quando pedimos algo a Deus ou colocamos algo diante do Senhor é para glorificar o nome do Senhor, os céus se movem em nosso favor, mas é necessário que a gente cumpra o propósito. Por esse menino orava eu, e agora ela traz para entregar na casa de Deus. Isso é tão incomum nos nossos tempos, em que pessoas, pais, dizem aos filhos: você vai perder seu tempo com esse negócio de igreja, com esse negócio de evangelho, com esse negócio de Bíblia. Ana estava oferecendo o seu filho, porque sabia que era o melhor que estava fazendo. Pai, mãe, ensine, instrua, insista com o seu filho para buscar a Deus, estar diante do Senhor, porque isso vai lhe poupar de dores espirituais eternas, com certeza. E a palavra diz que ela disse: pelo que também agora eu entrego ao Senhor. Uma coisa é você sepultar alguém e poder, como Jó, dizer: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Agora outra coisa é você dizer: Deus deu e eu entrego a Ele, bendito seja o nome do Senhor. O que você tem aí de valor e de importância que você pode entregar a Deus? Eu não estou falando de valor monetário. Eu vou lhe dar uma orientação. A coisa mais importante que você tem na sua vida e de valor para Deus é aquilo que Ele pagou para ser Senhor, a sua própria vida. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A sua vida pertence ao Senhor. Se você não sabia, fique sabendo. E se você já sabia e havia esquecido, recorde isso
Não insista, abra seu coração para o Senhor, deixe essa maravilhosa luz de Deus entrar e ofereça-se ao Senhor, para ser do Senhor para sempre. E o Senhor vai agregar à sua vida valores que o seu esforço e a sua operação humana jamais conquistaria. Eu oro com você dizendo: Pai Celestial, em nome de Jesus, que a glória da Tua presença, Senhor, que o vigor da Tua mão em nossa vida esteja atuante, Senhor. Nós queremos, neste momento, entregar ao Senhor, dizer ao Senhor que nós entregamos ao Senhor a nossa vida, entregamos ao Senhor tudo que diz respeito a nós e consagramos ao Senhor para que seja para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Resultado da entrega de Ana: teve vários outros filhos e glorificou o nome do Senhor. Leia o capítulo 2 de 1 Samuel e você vai ver. Um abraço, Pai do Senhor Jesus.